Olá, Nagonianos! Consciência negra não é um assunto só para novembro, viu? No vídeo de hoje nós vamos te apresentar o criador desse conceito. Vem com a gente! Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra... Você já deve ter visto no título desse vídeo sobre quem nós estamos falando. E a pergunta que fica é: quem foi Steve Biko? Essa é uma pergunta complexa para uma resposta que nós vamos responder de forma modesta até. Porque Steve Biko foi nada mais nada menos do que um dos maiores nomes internacionais na luta contra o apartheid. Tanto que ele foi torturado e morto no dia 12 de setembro de 1977, quando ele estava na casa dos 30 anos ainda. E apesar de ser retirado dessa terra muito novo, isso não impediu que Biko galgasse uma estrada brilhante na luta contra o apartheid. Tanto que ele criou uma organização de estudantes sul-africanos, que tem a sigla SOSA, para caso alguém queira procurar um pouco mais. Ele era estudante de medicina e ele juntou esse corpo estudantil de forma brilhante, porque a gente sabe que a educação ela é uma das nossas armas para a conscientização e é necessário que a educação ela esteja ligada às nossas pautas sociais. Além disso, Biko também escreveu I Write What I Like, que é onde junta uma coletânea de artigos intelectuais em que ele fala um pouco mais sobre a questão da consciência negra. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que pensar como estava o contexto histórico e social da época. Porque, resumidamente, o que Biko ele defende é que não basta você ter nascido com o fenótipo, com os traços negroides, para que você seja negro. É necessário que você tenha também a consciência negra. Fora isso, você se torna apenas um sujeito não branco. Exatamente. É interessante quando a gente vai falar da história de Biko, pontuar uma coisa muito forte, que ele faleceu, ele foi morto, assassinado aos 30 anos. Então a gente está falando de uma história que tem muito impacto, mas quando a gente vai colocar aí nessa linha do tempo, para entre aspas, pouco tempo de vida, Mas é interessante já começar a falar da importância dele, citando de que o tempo, o período que a gente faz essa mudança, ele pode ser pouco, mas ele pode ter um grande impacto. E eu sinto que isso acontece muito também da história de Steve Biko. Como o Agnes falou, ele é estudante de medicina dentro dessa universidade, desse projeto da medicina. Ele também, inclusive, ele ter se envolvido politicamente em grupos e movimentos, inclusive ele foi um dos fundadores da Black People's Convention, que prestava então assim esse pensamento político, pensando nessa convenção de pessoas negras. Ele foi, enfim, em algum momento retirado aí dessa universidade de medicina por ser essa pessoa que mobilizava pessoas, que unia as pessoas, principalmente por ser um ativista anti-apartheid. Então a gente sabe que a questão da segregação na África do Sul ela era ainda mais forte, era uma coisa efetivamente legislada, era oficial, e ele lutava contra isso. Então a importância de Biko vem desde esse processo que a Agnes traz, Então a pessoa negra, ela não é só negra pelos traços que ela tem, é a consciência, é o que faz dela um ser humano consciente, negro, dentro das suas possibilidades, entendendo quem é e seu potencial. É uma coisa que eu li bastante quando eu estava buscando sobre a história dele, sobre como o movimento dele ele tem também um pouco de conexão com esse Black is Beautiful, mas de uma outra forma, principalmente intelectualmente falando, que essa pessoa ela tem uma beleza, ela tem um potencial que não se é explorado. Inclusive, eu deixei até separadinho aqui uma frase que a gente vê em muitos lugares e que é de Biko, que é uma das suas frases mais memoráveis. A arma mais potente do opressor é a mente do oprimido. E é aí que a gente vê todo o potencial, principalmente focado, como o Agnes disse, a gente está trazendo aqui um pouco do que mas que é um material muito grande, ele escreveu muitas coisas, pensou muito, É um ativista muito conhecido no Ocidente, principalmente pela força das suas falas, e quando ele traz essa questão da mente do oprimido, é exatamente o ponto em que ele mais pegava. Essa questão do intelectual, do desenvolvimento. Inclusive, Carol vai trazer um pouco disso. Em Salvador, a gente tem a instituição Steve Biko, que vem um pouco nesse viés, do universitário, do jovem negro. Ele nasce, o projeto do jovem negro dentro das universidades, e era um pouco também desse projeto de Biko, que é esse desenvolvimento, era o que causava medo nesses governos, porque ele era uma pessoa que estava ali propondo o movimento consciente, propondo que aquelas pessoas tomassem frente dos seus movimentos, das suas consciências. Porque quando esse oprimido, como a Agnes trouxe o contexto sul-africano do apartheid,
o oprimido, quando ele toma esse poder do conhecimento, muita coisa muda. Então é muito importante a contribuição de Steve Biko para esse desenvolvimento dessa consciência negra, como a Agnes também trouxe. Tem um filme, eu acabei não conseguindo assistir ele todo, que se chama Um Grito de Liberdade, que traz um pouquinho da história de Biko e também de seu amigo, que, enfim, conta um pouquinho da história dos dois, desse processo do assassinato dele, e é bem interessante para que a gente entenda. Mas, apesar de não ser tão citado, e aí vou até trazer um recorte aqui, eu conhecia Steve Biko pelo Instituto, mas não é um nome tão conhecido como é o de Mandela, por exemplo, mas que tem uma importância histórica, de impacto dentro do seu país, dentro de todo o continente, e também aqui fora, que deve ser sempre lembrado, né? Exatamente, exato. E aí foi como você falou mesmo, justamente com esses ideais de Steve Biko, pensando muito na educação, da formação da pessoa negra, surge aqui em Salvador, dia 31 de julho de 1992, por iniciativa de professores e estudantes negros, o primeiro pré-vestibular voltados para pessoas negras no Brasil. Então foi o pioneiro. E esse instituto ele surge justamente para a inserção dos negros nesse espaço acadêmico, no mercado de trabalho e como uma estratégia para a ascensão social, né, e no combate dessa discriminação racial, né. E o diferencial do instituto, no site você vai conseguir encontrar tudo certinho, mas eles reforçam a questão da autoestima do estudante. Então, resgatar a cultura afro-brasileira, destacar lideranças e referências, né, que foram ativistas nessa questão da desigualdade. Então, eu acho que me remeteu muito ao vídeo que a gente fez com Carol, né, que fala sobre essa questão de trabalhar isso com os estudantes dentro da sala de aula. Então, isso com certeza faz muita diferença na hora, enfim, de passar todo o material para os estudantes, até porque mais de 5 alunos foram beneficiados com o Instituto. Então, são muitas pessoas, foram muitas portas abertas. E atualmente eles têm lá 3 projetos, já tiveram outros projetos por lá, mas atualmente são 3, que é o pré-vestibular, que é esse curso aí preparatório, que é voltado para os estudantes negros de baixa renda. Tem o Oguntec também, que são ações mais voltadas para essa questão de ciência e tecnologia. E o intercâmbio, né, os intercâmbios que promovem essas experiências culturais, trocas de instituições de pessoas ao redor do mundo. E eles também aceitam doações, né, de empresas nacionais, internacionais e de pessoas físicas. Então, se você tiver o interesse, né, de, enfim, doar, você pode entrar no site, que lá eles explicam tudo direitinho. Então, é bom, né, para a gente fortalecer essa iniciativa que é muito importante, já beneficiou tantas pessoas, tantos estudantes negros que conseguiram entrar nas universidades por causa do cursinho, né, do curso pré-vestibular. Então, essa iniciativa, assim, é incrível. Não, com certeza. E como a gente trouxe, né, ela é um caminhar dentro da estrutura do legado que Steve Biko deixou, que era muito voltado a esse apoio à comunidade, ao incentivo dessa juventude negra, que ele trazia muito como a força dessa mudança, né, também. Essa juventude consciente. Então, por isso a história dele é super importante. E ver como o Instituto deixa, eu acredito, esse legado para cada estudante que passa lá, mas também deixa pra gente aqui que vem conhecer a história, vem entender um pouco da importância dele dentro do movimento da consciência negra, dentro do movimento negro e dentro dessa força mesmo que é o estudante, enfim, a consciência negra. Exatamente. Com certeza. Entender o trabalho de Steve Biko, o conceito que ele trouxe de consciência negra, é importante até que a gente entenda porque a gente defende tanto a consciência negra em novembro e não a questão da consciência humana, né? Exato. Não foi à toa que lá o 13 de maio era sempre ligado à libertação da pessoa negra, ou seja, a gente ficava como objeto da história, como segundo plano. Isabel, linda, trouxe a liberdade para todo mundo. Quando a gente traz uma questão de consciência negra no dia 20 de novembro e começa a exaltar Zumbi dos Palmares, é uma perspectiva completamente diferente e somos nós contando a nossa história. Então é importante que a gente entenda a história de Biko e o que ele quis dizer quando ele falou sobre consciência negra. Exatamente. E queremos saber se você já sabia, já conhecia a Biko, já conhecia o Instituto Steve Biko aqui em Salvador. Para quem é de Salvador, comenta claro. Aqui que a gente quer saber. Deixa aí nos comentários, me fala o que você achou. É isso. Conta pra gente aí, tudo certo? Tá? O que mais vocês querem saber? É isso, até mais, gente. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é.
balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé, e ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra você entender que o corpo é como um grito e nos